Olá, você que nos acompanha aqui na Rádio JC Guaçucê, a Rádio da Família. Você é o nosso convidado especial. Participe da nossa programação, que dá início às 6h30 da manhã e traz sempre, meu querido ouvinte, o melhor para você. Em Guaçucê, 14 horas, nesta tarde de 16 de agosto de 2025, trazendo para você mais um programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido. Gratidão a Deus por nos conduzir, nos guiar, por nos proteger, por proteger a nossa família. Às vezes nos sentimos fracos, sem força, para enfrentarmos os nossos problemas. Às vezes nossa fé, quando o problema chega, nós diminuímos ainda mais, ficamos ali, mas não podemos esquecer na grandeza de Deus. Deus pode, Deus faz, é só entregar e confiar. O nosso programa Conhecendo a Igreja traz como tema hoje a liturgia. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para se fazer presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Santo Espírito, emiti um raio da celeste luz. Vinde, Pai dos pobres, doador das graças, luz dos corações. Consolador nosso, hóspede da alma, doce refrigério. No labor repouso, na aflição sois gozo, no calor aragem. Ó luz abençoada, o íntimo enchei dos vossos fiéis. Sem a vossa força, não há nada no homem, nada de inocente. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Envergai o rígido, aquecei o frígido, conduzi o errante. Dai aos vossos filhos, que em vós confiam, vossos 7 dons. Dai-lhes a virtude, a imortal saúde, o perene gáudio. Aleluia. Amém. Não saia daí, meu querido ouvinte, porque entraremos agora no tema a liturgia. Fique conosco. Programa Conhecendo a Igreja, hoje com o tema liturgia. Temos como base para o programa de hoje texto tirado do site Editora Paulus, Catecismo da Igreja Católica e Canção Nova. A liturgia é, pois, a atualização da entrega e sacrifício de Cristo para a salvação dos homens. Cristo sacrificou-se de uma vez por todas na cruz. O que a liturgia faz? É o memorial de Cristo e da salvação, ou seja, torna presente através da celebração o acontecimento definitivo do mistério pascal. Através da celebração litúrgica, o crente é inserido nas realidades da sua salvação. A liturgia é, antes de tudo, serviço do povo. Essa experiência é fruto de uma vivência fraterna, ou seja, é o culto cristão, como que levar o fiel novamente para diante do crucificado, logo diante de Deus. Não se trata de uma encenação, uma vez que o mistério é contemplado em espírito e verdade. A liturgia tem raízes absolutamente cristológicas. Cristo rompe com o ritualismo e torna a liturgia um culto agradável a Deus, conforme preceitua o apóstolo Paulo de Tarso em Romanos, no capítulo 12, versículo do 1 ao 2. Aprofundamento sobre a liturgia católica. Segundo a doutrina da Igreja Católica, a liturgia é a celebração do mistério de Cristo e, em particular, do seu mistério pascal, sendo por isso o cume para onde tendem todas as ações da Igreja e, simultaneamente, a fonte de onde provém toda a força vital. Através desse serviço de culto cristão, Cristo continua na sua Igreja, com ela e por meio dela, a obra da nossa redenção. Mas, concretamente, na liturgia mediante o exercício do sacerdócio de Cristo, o culto público devido a Deus. É exercido pela Igreja, o corpo místico de Cristo, e a santificação dos homens é significada e realizada mediante os 7 sacramentos. Aliás,
A própria igreja é sacramento de Cristo, pois é através dela que hoje Jesus fala aos fiéis, lhe perdoa os pecados e os santifica, associando-os intimamente à sua oração e ao seu mistério pascal. Esta presença e atuação de Jesus na liturgia e na igreja são assegurados eficazmente pelos sacramentos, com particular destaque para a Eucaristia. Aliás, a Eucaristia, que renova o mistério pascal, é celebrada pela missa, que é, por isso, a principal celebração litúrgica e sacramental da Igreja Católica. Para além da missa, destaca-se também a liturgia das horas. Para além do culto de adoração a Deus, a liturgia, embora em menor grau, venera também os santos e a Virgem Maria. Apesar do culto de veneração a estes habitantes do céu ser mais associado à piedade popular, que é uma outra forma do culto cristão. Jesus, como cabeça, celebra a liturgia com os membros do seu corpo, ou seja, com a sua igreja celeste e terrestre, constituída por santos e pecadores, por habitantes da terra e do céu. Cada membro da igreja terrestre participa e atua na liturgia segundo a sua própria função, na unidade do Espírito Santo. Os batizados oferecem-se em sacrifício espiritual. Os bispos e os presbíteros agem na pessoa de Cristo, cabeça, representando-o no altar. Daí que só os clérigos, exceptuados ou diáconos, é que podem celebrar e conduzir a missa, nomeadamente a consagração da hóstia. Toda a liturgia, nomeadamente a missa, é celebrada através de gestos, palavras, incluindo as orações, canto, música, sinais e símbolos, sendo todos eles intimamente ligados, inseparáveis. Alguns desses sinais são normativos e imutáveis, como, por exemplo, os sacramentos, porque são portadores da ação salvífica e de santificação. Apesar de celebrar o único mistério de Cristo, a Igreja possui muitas tradições litúrgicas diferentes, devido ao seu encontro, sempre fiel à tradição católica, com os vários povos e culturas. Isto constitui uma das razões pela existência das 23 igrejas sui juris que compõem a Igreja Católica. A doutrina católica admite no culto litúrgico a presença das imagens sagradas de Nossa Senhora, dos santos e de Cristo, porque elas ajudam a proclamar a mensagem evangélica e a despertar e alimentar a fé dos fiéis. Também, segundo esta lógica, a Igreja, à margem da liturgia, aceita e aprova a existência das variadíssimas expressões de piedade popular, que é o culto privado. Apesar de a Igreja celebrar o mistério de Cristo durante todo o ano, o seu culto litúrgico centra-se no domingo, que é o centro do tempo litúrgico, fundamento e núcleo de todo o ano litúrgico, que tem o seu cume na Páscoa anual. Por isso, baseando-se no primeiro mandamento da Igreja, guardar os domingos e festa de guarda, a Igreja Católica estipula que todos os católicos são obrigados a irem à missa em todos os domingos e festa de guarda. Aliás, esta obrigação está também presente nos 5 mandamentos da Igreja Católica. Embora o culto católico não estivesse ligado a nenhum lugar exclusivo, porque Cristo e logo toda a Igreja é o verdadeiro templo de Deus, a Igreja terrestre tem necessidade de certos lugares sagrados onde ela se possa reunir para celebrar a liturgia. Estes lugares, como por exemplo as igrejas, capelas e catedrais, são sítios de oração, as casas de Deus e símbolos da igreja que vive num lugar e também na morada celeste. O que é liturgia? Liturgia é tema indispensável para os cristãos.
É pelas celebrações litúrgicas que Cristo nos reúne em assembleia e nos põe em comunhão com o Pai pelo Espírito Santo. Por isso, é importante conhecer o sentido profundo da liturgia e suas implicações. Convido você a percorrer esse caminho sob orientação do Mestre por excelência, Jesus Cristo, com humildade e de coração aberto, passo a passo. Este é o propósito da série de artigos, na verdade, um breve curso que vamos apresentar a partir desse primeiro número. Liturgia é uma palavra de origem grega, cujo significado é serviço público, uma obra realizada em benefício do povo. A Igreja assumiu e aplicou o termo liturgia no sentido do serviço divino, serviço religioso e ritual. É ao mesmo tempo a salvação realizada por Deus na sua igreja e o culto prestado a Deus por essa igreja. Portanto, quando falamos de liturgia, incluímos tanto o agir de Deus em nosso favor, quanto o nosso agir comunitário dirigido a Deus. Então, em liturgia, temos dois movimentos, ascendente e descendente. De nós para Deus e de Deus para nós. Elevamos a Deus nossos anseios, súplicas e agradecimentos. Movimento ascendente. E de Deus recebemos abundantes graças. É o movimento descendente. De liturgia deriva a expressão celebrações litúrgicas. Antes de tudo, vamos tratar sobre celebrações. O que significa celebrar? Celebrar quer dizer tornar célebre, valorizar, engrandecer. Tudo isso pode ser aplicado à pessoa ou ao acontecimento. Quando celebramos o aniversário de um amigo, o que fazemos? Por meio de aplausos, cantos, felicitações, nós colocamos em destaque o aniversariante e lhe demonstramos afeto e amizade. Celebramos a sua vida, a sua história. Quando uma nação celebra um fato histórico, por exemplo, o Dia da Independência, o que faz? Valoriza o fato histórico, celebra os heróis da pátria por meio de desfiles, discursos e feriado nacional. Enfim, põe em destaque aquele acontecimento. A origem da igreja e da liturgia, Padre Gregório, sendo a liturgia, como disse o Concílio Vaticano II, em sua Constituição sobre a liturgia, sacrossanto, concílio, cume e fonte da ação da igreja. Não se pode imaginar a igreja sem liturgia, nem liturgia sem igreja. Por conseguinte, as origens da igreja e da liturgia devem coincidir. Quando nasceu a igreja, deve ter nascido também a liturgia. É isso que o Vaticano II diz, repetindo assim palavras de Santo Agostinho. Do lado aberto de Cristo, dormindo na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Assim, o concílio se refere evidentemente ao relato do evangelista São João sobre a morte de Jesus, para dizer que Jesus morreu. Ele escreveu, entregou o Espírito. João, no capítulo 19, versículo 30. Muitos dos santos padres da igreja viam nestas palavras do evangelista ainda uma segunda afirmação, a saber que Jesus entregou, na hora da sua morte, o Espírito Santo. Esta interpretação tem bons fundamentos no contexto do quarto evangelho. Como lemos no 7º capítulo do Evangelho de São João, na festa do templo, Jesus anunciou água viva. O Evangelho explica que Jesus falava sobre o Espírito, que ainda não havia, porque Jesus não fora glorificado. João capítulo 7, versículo 37. A glorificação de Jesus, no entanto, coincide para São João com a exaltação do Filho do Homem na cruz. João capítulo 13, versículo 14. Na base desta interpretação, compreende-se bem porque o ressuscitado
na tarde do dia da ressurreição, soprou sobre os apóstolos e lhe disse: recebei o Espírito. João, capítulo 20, versículo 22. Páscoa e Pentecostes coincidem para o evangelista São João, mas devemos dar um passo a mais. Em antigas e recentes representações iconográficas da morte de Jesus, ilustra-se a abertura do seu lado pela lança, apresentando uma figura feminina debaixo da cruz com um cálice nas mãos. E para dentro deste cálice jorra o sangue e a água. Os padres da igreja interpretam a abertura do lado de Jesus também como o derramamento do Espírito Santo, vendo na mulher com o cálice a igreja e na água e no sangue o sacramento do batismo e da Eucaristia. Como lemos no Sacrossanto Concílio, em Santo Agostinho e em outros padres da igreja, este derramamento do Espírito é o nascimento da igreja como sacramento universal da salvação, do qual os 7 sacramentos também, os sacramentais e outras celebrações litúrgicas são como que um desdobramento. Por isso, podemos afirmar que a igreja e a liturgia nasceram na morte de Jesus do seu coração. Já estamos falando em nascimento da igreja e parece conveniente completar esta visão do quarto evangelho, pelo evangelho de São Mateus, do qual podemos ver como a igreja foi concebida. Lemos neste evangelho, no fim do capítulo 9, que Jesus, percorrendo as cidades e os povoados, ensinando o evangelho do reino, curando doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Então, ele pediu aos discípulos que rezassem, para que o Senhor enviasse operários à messe. Mas também, acima de tudo, ele chamou os 12 e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda sorte de males e enfermidades. Mateus, capítulo 9. Elementos da liturgia. A liturgia é composta por diversos elementos, cada um com seu próprio significado e função. Os principais elementos da liturgia incluem a mesa do altar, representa o Cristo oferecido em sacrifício pelos pecados da humanidade, a água benta, que simboliza a purificação e o renascimento espiritual, o incenso, representa a oração elevada a Deus, a vela, que simboliza a luz de Cristo que ilumina nossas vidas, o pão e o vinho, utilizados na celebração da Eucaristia, representam o corpo e o sangue de Cristo. A música litúrgica ajuda a criar um ambiente propício para a oração e a meditação. As cores litúrgicas, o branco simboliza a pureza e a luz de Cristo, enquanto o vermelho representa o fogo do amor divino. Esses elementos formam uma unidade dinâmica que conecta os fiéis com a tradição da Igreja ao longo dos séculos e promove a unidade da comunidade cristã. A participação na liturgia é uma forma de aprofundar a vida espiritual e fortalecer a fé. Faremos agora um pequeno intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta. Não saia daí. Estamos de volta depois de alegrarmos os nossos ouvidos com essa belíssima oração da Ave Maria. Falaremos agora sobre a importância da liturgia. A liturgia é o cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força, pois os trabalhos apostólicos se ordenam a isso, que todos feitos pela fé e pelo batismo dos filhos de Deus, juntos se reúnam, louvem a Deus no meio da Igreja, participam do sacrifício e comam a ceia do Senhor. Sacrossanto Concílio. Quando ouvimos falar em liturgia, normalmente lembramos-nos de normas de celebrações, manuseio de objetos sagrados, coisas ligadas à sacristia.
Mas, com certeza, essas são ideias falsas, pois liturgia é algo muito mais profundo, é a alma da igreja. São duas as dimensões litúrgicas, glorificação de Deus e santificação do homem. Uma completa a outra, uma é consequência da outra. Enquanto glorificamos a Deus, nós nos santificamos. A liturgia deve sempre nos levar a uma maior aproximação com Deus, o que sempre nos levará a uma atitude de conversão. Sendo rica em símbolos, todos se referem à realidade de Jesus Cristo e do reino de Deus. Toda essa rica simbologia está impregnada do Espírito de Jesus ressuscitado, para que esta celebração da manifestação misericordiosa de Deus para com seu povo seja uma ação orante que atinge o coração, provocando uma verdadeira relação de amor com Deus que veio para fazer aliança conosco. Tudo deverá nos levar sempre a sentimentos de mudança e de renovação. Não podemos jamais sair de uma celebração do mesmo modo que entramos. Ela sempre deverá nos levar a uma vida nova em Cristo. Sendo a liturgia a ação de Deus e de seu povo, ela não pode nunca ser a ação de algumas pessoas ou de um determinado grupo ou movimento. Quem celebra é sempre o povo de Deus, o corpo de Cristo, uma comunidade reunida por Cristo em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Não se trata aqui de um povo qualquer, mas de um povo formado por pessoas que, acolhendo o convite de Deus pela escuta da palavra, reúnem-se em assembleia para celebrar. As cores da liturgia. A liturgia da Igreja Católica é rica em símbolos e significados, os quais expressam o que se crê e vive no cotidiano no decorrer do ano litúrgico. Nessa dinâmica da liturgia, as cores litúrgicas que diz do mistério celebrado e experienciado na vida cristã. No número 345 da Introdução Geral do Missal Romano, sobre as cores em relação às vestes, diz: a diversidade de cores das vestes sagradas tem por finalidade exprimir externamente de modo mais eficaz, por um lado, o caráter peculiar dos mistérios da fé que se celebram. Por meio das cores, a liturgia sagrada da Igreja apresenta uma linguagem própria que envolve os cristãos no mistério pascal de Jesus Cristo. Por isso, as cores litúrgicas, segundo o uso tradicional, são 6: verde, branco, vermelho, roxo, preto e rosa. Vejamos a seguir sobre o uso de cada uma delas. Verde é a cor usada nos domingos do tempo comum e também nos dias da semana. Simboliza a esperança. O branco é usado nas missas do tempo pascal e no Natal do Senhor. Além disso, é também usada nas celebrações do Senhor, exceto as da Paixão, nas celebrações da Bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos e dos santos, não os mártires, mas na solenidade de todos os santos, que é no 1º de novembro, de São João Batista no dia 24 de junho e nas festas de São João Evangelista, que é celebrada no dia 27 de dezembro. A cor branca é também usada na celebração da Cadeira de São Pedro, 22 de fevereiro, e na Conversão de São Paulo, 25 de janeiro. As cores douradas e prateadas podem ser usadas nos dias festivos em substituição ao branco. A cor azul também pode ser usada nas festas e solenidade da Santíssima Virgem Maria. O vermelho celebra o fogo do Espírito e por isso é a cor de Pentecoste. Também lembra sangue e é a cor usada nas festas dos Santos Mártires, no domingo da Paixão, domingo de Ramos e na Sexta-feira Santa. Aprenda a participar liturgicamente da Santa Missa. Para que a nossa participação na Santa Missa seja consciente, ativa e frutuosa, é necessário conhecermos bem o que celebramos,
Contudo, muitos católicos não receberam uma formação adequada acerca da liturgia da Santa Missa e seguem aquilo que lhes foi ensinado sem questionamento algum. A Igreja quer manter sempre a sua unidade. Não são várias igrejas católicas, mas uma única igreja. Por isso mesmo é necessário que haja uma unidade na liturgia, e aqueles que presidem as celebrações são os primeiros que devem vivenciar aquilo que celebram em plena unidade com a igreja em todo o mundo. Por isso mesmo, todo presbítero deve ser o primeiro a aceitar e praticar as normas litúrgicas que regulam a liturgia. Triste é observarmos que, em muitos casos, os ritos da celebração foi totalmente desfigurado por acréscimos que visam apenas inflar o ego de quem preside. Lembramos com carinho a frase de Adélia Prado: a missa é como um poema, não suporta enfeite nenhum. A participação da Assembleia na Santa Missa. Criou-se em muitos lugares o costume de a Assembleia rezar junto com o sacerdote as orações que são próprias de quem preside a Santa Missa. Algumas orações são próprias de quem preside. A Assembleia tem a sua participação em momentos próprios. Para fomentar a participação ativa, promovam-se as declarações dos fiéis, as respostas, a salmodia, as antífonas, os cânticos, bem como as ações, gestos e atitudes corporais. Não deve deixar de observar-se a seu tempo um silêncio sagrado. Sem dúvida, o povo participa sempre ativamente e nunca de forma puramente passiva. Associa-se ao sacerdote na fé e com o silêncio. Também com as intervenções indicadas no curso da oração eucarística, que são as respostas do diálogo do prefácio, o santo, a aclamação depois da consagração e a aclamação e amém. Assim como outras aclamações aprovadas pela Conferência de Bispos e confirmadas pela Santa Sé. Compreendendo a liturgia. Quando falamos em seguir em normas litúrgicas previstas, não estamos falando de coisas sem importância, mas de unidade eclesial. A liturgia não é nossa, mas sim um tesouro da Igreja. Celebrar segundo as prescrições significa também criar comunhão com o corpo místico de Cristo. Ninguém tem autoridade para modificar ou variar os textos litúrgicos. Muitos têm transformado as celebrações litúrgicas em verdadeiros espetáculos de mau gosto. Desfiguram tanto o rosto da Santa Missa que chegam a confundi-la muitas vezes com o culto neopentecostal. Contudo, o sacerdote deve estar lembrando de que ele é servidor da Sagrada Liturgia e de que não lhe é permitido, por própria conta, acrescentar, tirar ou mesmo mudar qualquer coisa na celebração da missa. Instrução Geral do Missal Romano 24. Qual a diferença da missa diária para a missa dominical? Dizia o famoso orador romano Cícero que a história é mestra da vida. Trata-se de uma sábia indicação que podemos aplicar também na questão relativa à missa, celebrada no domingo ou nos dias da semana. Vamos, pois, à história da missa a partir dos dados do Novo Testamento e da primitiva história da Igreja. O ponto de partida da nossa fé, como proclamamos no credo, é Jesus que nos salva por meio de sua morte e ressurreição. A fé dos discípulos que tinham entrado em crise com a morte de Jesus renasce e se fortalece com a sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus aconteceu no domingo. Desde o início, os cristãos celebram sua fé na ressurreição por meio da Eucaristia, da missa, exatamente no domingo, que os cristãos de origem judaica indicavam como o primeiro dia da semana. Quando foi a primeira missa? O primeiro nome da missa foi a fração do pão.
Lemos, por exemplo, no livro do Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, que é testemunha desse fato. O seguinte: no primeiro dia da semana estávamos reunidos para a fração do pão. Atos capítulo 20, versículo 7. Atenção! E isso acontece durante a terceira viagem apostólica de São Paulo, no ano 58 depois de Cristo. Passaram-se apenas 28 anos da morte e ressurreição de Jesus, e os cristãos já tinham o hábito de celebrar a Eucaristia, a missa no domingo, que era o primeiro dia da semana. Tal celebração, relatada no citado texto do Atos, mostra que, substancialmente, os apóstolos seguiam o mesmo esquema da missa de hoje, celebrada no domingo e dividida em duas partes, a saber, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística com o pão partido. Aliás, essa ligação entre ressurreição e primeiro dia da semana se encontra de maneira significativa no capítulo 20 do Evangelho de João. No primeiro dia da semana, João 21, Jesus ressuscita e aparece a Maria Madalena. E ao anoitecer deste dia, João 20, 19, Jesus aparece a 10 discípulos, não 12, pois Judas havia se enforcado e Tomé estava ausente. Mas 8 dias depois, João 20, 26, quer dizer, no domingo seguinte, Jesus ressuscitado apareceu novamente, estando presente também Tomé. Uma ligação entre missa e domingo é encontrada também no final da primeira carta aos Coríntios, dentro da iniciativa do apóstolo Paulo, que estava organizando uma coleta em favor dos pobres de Jerusalém. Ele, pois, escreve: todo o primeiro dia da semana, cada um coloque de lado aquilo que consegue economizar. 1 Coríntios 16, 2. Era o dia da missa, na qual, desde então, já aparece a participação dos fiéis, até com espórtulas em dinheiro para ajudar os pobres. Senhor é o título de Jesus ressuscitado, como lemos, por exemplo, na carta aos Filipenses. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, no capítulo 2, versículo 11. Mas, na língua latina, o termo Senhor se traduz com a palavra Dominus, de onde vem o termo português domingo, quer dizer dia do Senhor ressuscitado. Essa palavra domingo torna-se comum já na época apostólica, pois foi um dia de domingo, dia do Senhor, que o apóstolo João recebeu as revelações relatadas no livro do Apocalipse. A Eucaristia. Essa ligação entre domingo e Eucaristia é confirmada pelos testemunhos dos cristãos dos primeiros séculos. Santo Inácio de Antioquia, que foi martirizado no começo do segundo século, assim escrevia na sua epístola aos Magnésios: não precisamos mais manter o sábado, como fazem os judeus. Deve todo amigo de Cristo observar o dia do Senhor como festa, o dia da ressurreição. A rainha e comandante de todos os dias da semana. Foi nesse dia que a nossa vida renasceu e a vitória sobre a morte foi obtida em Cristo. E o mártir São Justino, na metade do segundo século, na sua Apologia, fala da celebração eucarística que os primeiros cristãos comemoravam no dia do sol, como era chamado domingo no ambiente do Império Romano. Eis o que ele escreveu: no dia em que se chama do sol, domingo, celebra-se uma união de todos os que moram nas cidades e nos campos, e ali é lido, enquanto o tempo o permite, as recordações dos apóstolos, os escritos dos profetas, e continua falando na homilia da oração dos fiéis e da liturgia eucarística, consagração e comunhão. Certamente toda Eucaristia é importante, também aquela que não é celebrada no domingo, pois, como diz o apóstolo Paulo,
todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 26. Não podemos, no entanto, esquecer que no começo a missa era celebrada exatamente no domingo, para os cristãos manifestarem junto sua fé na ressurreição de Jesus. Esse é o ponto de partida da nossa fé cristã. Naturalmente, quem puder participar também nos dias da semana vai fortalecer sua comunhão com Jesus. Papa Francisco nos traz essa bela novidade. É o primeiro Papa que partilha, pelo meio de comunicação, a homilia que ele profere durante a missa celebrada nos dias da semana. Contudo, o sacerdote deve estar lembrando de que ele é servidor da Sagrada Liturgia e de que não lhe é permitido, por própria conta, acrescentar, tirar ou mesmo mudar qualquer coisa na celebração da missa. Instrução Geral do Missal, número 24. Cesse a prática reprovável de que sacerdotes ou diácono, ou mesmo os fiéis leigos, modifiquem e variem a seu próprio arbítrio, aqui ou ali, os textos da Sagrada Liturgia que eles pronunciam. Quando fazem isso, trazem instabilidade à celebração da Sagrada Liturgia e não raramente adulteram o sentido autêntico da liturgia. A liturgia é fonte de graça e de santidade, pois o culto começa na celebração e se estende e adquire plena verdade ao se encarnar em todas as nossas ações na vida. Assim acontece o culto em espírito e verdade, como queria Jesus. João, capítulo 4, versículo 23. Bom, meus queridos ouvintes, o nosso programa de hoje chegou ao final. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido mais sobre a nossa igreja. Lembrando que amanhã é domingo, dia do Senhor, é dia de irmos e participarmos da missa. Lembrando também que o nosso programa tem reprise amanhã às 14 horas. Rezemos então um Pai Nosso por todas as nossas famílias, pelos doentes do mundo inteiro, pelo fim da guerra, pelos nossos párocos, diáconos, e que possamos nós jamais sairmos de uma celebração sem estarmos levando algo de novo no nosso coração. Rezemos então: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço, continue ligadinho na nossa programação, porque vem aí Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti.